Star Wars é uma saga gigante, com milhares de fãs, mas mesmo assim tem muita gente que não conhece Star Wars e quer aproveitar essa quarentena para poder conhecer Star Wars e maratonar essa série incrível, essa série de filmes que muita gente adora. Então vem com a gente que a gente vai ensinar você qual a melhor maneira de você poder maratonar e assistir pela primeira vez Star Wars, beleza? Uma Nova Esperança. Esse foi o primeiro filme a ser lançado de Star Wars e ele trata o espectador como se ele não soubesse nada sobre Star Wars. Ele trata como se a gente realmente nunca tivesse ouvido falar, porque realmente foi isso que aconteceu. Como por ser ele o primeiro filme de Star Wars, George Lucas tinha que apresentar essa história pra gente, tinha que mostrar como é que funcionava todo aquele universo que ele imaginou. Então esse filme você não vai ter problemas de não entender alguma coisa ou achar que é totalmente fora do que você sabia. Esse filme realmente vai ser muito tranquilo de você entender. E se você realmente não gostar e quiser deixar de ver ou não quiser ver os próximos, ele segura muito bem, porque nele você tem um fechamento legal da história. Ele não deixa muitas pontas soltas. Diferente do próximo filme que a gente vai falar agora. O Império Contra-Ataca. Esse, por muitos, é o melhor filme da franquia, onde ele finalmente apresenta mais sobre a força, sobre o sabre de luz, sobre o Sith, o Jedi, e a gente conhece um pouco mais sobre a mitologia de Star Wars. A gente consegue entender mais essa parte de mágica e aventura de Star Wars, né, que até agora a gente só tinha sido apresentado. Agora a gente entra um pouco mais a fundo. E é um filme muito legal e muito épico para muitas pessoas. Pode ser que ainda não esteja no nível de guerra de sabres de luz e batalha que a gente tem hoje, mas ainda é um filme muito bom e muito divertido para você assistir, com muitas revelações, traições e o grande spoiler da franquia, que é, alerta de spoiler, I am your father. Eu sou seu pai, Luke Skywalker. Depois de você assistir esses dois filmes, agora você vai voltar um pouco pro episódio 1, que é quando a gente conhece a história do Darth Vader. Depois que o George Lucas produziu o 4, 5 e o 6, que era a trilogia clássica que a gente já conhecia, ele resolveu criar a trilogia que conta a história do Darth Vader, já que ela não tinha sido muito bem contada nos 3 primeiros filmes. Então agora a gente vê pela primeira vez o comecinho da história do Darth Vader, desde quando ele era uma criança e quando o Império ainda não existia. Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin. Ataque dos Clones. O primeiro filme, por muitos, é considerado pior, mas ele entra em empate com o segundo, que é o Ataque dos Clones, pois já no primeiro a gente não tem um roteiro tão carismático, ele não abrange tanto, ele não suga tanto o espectador. Mas o segundo também não tem um roteiro muito bem feito. Tem umas falas que, te falar, tá... Vocês vão ver. Toca aí o diálogo da areia. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. A Vingança do Sith. Diferente dos dois primeiros filmes, esse é um filme que as pessoas gostam demais. Elas realmente adoram esse filme. Pelo menos a maioria das pessoas, né? A maioria dos fãs de Star Wars. Porque diferente dos dois primeiros, esse filme é até bem feito. E ele, se você não quiser assistir os dois primeiros, tudo bem, porque ele ainda segura bem essa história. Se você só quiser ignorar os dois e partir para esse, então não faz muita diferença. Eles até agregam para a história, mas ainda assim não é lá aquelas coisas. Já o terceiro filme, não. A gente finalmente vê o Anakin se tornando do mal e tal, e executando a Ordem 66... E é uma doideira, que diferente dos outros filmes, aborda muito mais o lado de aventura e de realmente contar o vilão do que o Império. Pois até agora eles já exploraram bastante esse lado político, então a gente não precisa tanto de saber. E com a Ordem 66, finalmente surge o Império, onde o Imperador ele finalmente conquista, né, a República e transforma no Império dele, né? Imperador, né? Império, Imperador. Além disso, nesse filme a gente também vê o final, que é maravilhoso. A gente vê o Obi-Wan, que até agora era só um aprendiz e que depois se tornou o mestre do Anakin para agora se tornar um equivalente. O Anakin finalmente chegou no nível do Obi-Wan e eles têm uma luta épica demais, é muito bom. Diferente da trilogia clássica, essa trilogia tem muitas lutas boas. Inclusive, eu não falei, mas no primeiro filme,
uma das coisas que você pode assistir sim, que vale a pena, são as lutas. Tem uma luta top com o Darth Maul, que meu irmão é fino, tá? É muito bom. Depois de você assistir esses 3 filmes, você vai voltar para a trilogia clássica. E assim você vai poder entender como é que se encerrou essa história. Agora que você assistiu a trilogia clássica, você vai ter entendido como é que tudo funciona. E depois de ter assistido a trilogia do Darth Vader, você vai sentir muito mais amor. Você vai gostar dentro do personagem. Você vai entender a dor do Darth Vader. Você vai entender o porquê que ele age desse jeito, porque ele respira daquele jeito, porque ele anda tão lento. Todas essas motivações você vai finalmente entender no Darth Vader. E agora você vai ver a finalização da saga. Nesse filme tem coisas boas e coisas ruins, mas uma das lutas mais tops tá aí. E ainda por cima o Luke, ele finalmente ele consegue falar com Darth Vader, né, o que ele expressava. Eu não posso contar muito spoiler porque você ainda não assistiu, provavelmente. Mas fica aí a questão. Ele vai conversar com o pai dele. Ele consegue o que ele quer ou não? Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, mas lembra de botar alerta de spoiler, porque tem muita gente que ainda não sabe. E então não prejudica quem ainda não viu, beleza? Mas voltando pro assunto, nesse filme a gente finalmente vê a luta final, a gente vê o Império ser destruído, a gente vê o que acontece com o Imperador, que né, até agora estava governando todo mundo. A gente vê também Stormtrooper levando pedrada e morrendo. E assim, a gente descobre também que o Obi-Wan era um baita mentiroso, porque um dos maiores spoilers da franquia, além do I Am Your Father, que é o do pai do Luke, ser o Darth Vader, a gente descobre uma coisa que é ainda maior e provavelmente você não sabe. Então esse spoiler eu vou deixar para depois, beleza? Então a gente descobre essa mentira do Obi-Wan e ainda descobre que ele mentiu falando que os Stormtroopers eram soldados de elite. Porque nesse filme eles não são, não. Em 2012, a Disney comprou o Lucasfilmes, que era até agora quem produzia Star Wars, né? Quem fazia todo o roteiro, quem planejava tudo, quem pensava na história era a Lucasfilm. Mas, infelizmente, ali na transição de 1900 para 2000, George Lucas decidiu encerrar a saga, deixando somente a saga do Darth Vader da sua história. Mas, como a Disney comprou e a Disney gosta de din-din, ela resolveu fazer mais filmes. E ela continuou ali a história. Mas, além desses filmes que a gente já tá vendo e tal, a trilogia normal, eu tenho que ressaltar 2 filmes que a Disney lançou a mais. Além dessa trilogia, a gente tem 2 filmes que complementam, encaixam na história. E o primeiro filme que você tem que assistir é Rogue One. Esse filme ele é muito importante para a história. Mesmo ele sendo um derivado, ele agrega demais. Ele realmente te mostra perguntas que você já fez, como é que eles conseguiram os planos da Estrela da Morte, como é que eles conseguiram criar a Estrela da Morte, porque vamos concordar, uma arma gigante e muito poderosa. Então não é fácil. Então quem é que construiu a Estrela da Morte? Como é que eles conseguiram a planta da Estrela da Morte? Como é que eles sabiam onde é que eles tinham que atacar? Ou seja, são perguntas que você já fez. Provavelmente você já fez essas perguntas enquanto você estava assistindo. E esse filme ele é muito bem feito. Ele responde perguntas, como eu já disse, que você realmente fez bastante. E, cara, a história dele é magnífica. E mesmo que você não goste de nada do filme, que você odeie, que você acha que é uma bosta, o final você não tem como não gostar. É sério. Darth Vader vindo com toda a elegância e vai com um sabre de luz e mata todo mundo e sai, São assim, cara, é magnífico. Você olha assim, meu Deus. É esplêndido. É realmente incrível. Você olha assim, cara, é top demais. Han Solo. Han Solo, diferente do último filme que a gente falou, ele não agrega, não. Ele não agrega em basicamente nada. E ele só responde perguntas que a gente quase não fez. Como, por que ele se chama Han Solo? Por que ele rouba... como é que ele virou um cara que rouba as pessoas, né? Como é que ele conheceu o Jabba? Ninguém quer saber. Como é que ele conseguiu a nave? Também não, entende? Não são perguntas que você fez, ou melhor, que faz com frequência. Uma vez na vida você pode até ter pensado isso, mas
não rola, cara. O filme realmente, ele surgiu pra ganhar dinheiro e só. Ele não agrega na história. E se você não quiser assistir, ele não vai mudar nada. Se você quiser simplesmente passar o filme e ignorar, tudo bem, entende? Não vai mudar nada. Depois que a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, a partir de 2015 ela começou a produzir filmes Star Wars. E o primeiro que ela produziu é um filme muito bom que provavelmente você já deve ter visto, mesmo que você seja mais novo, que é O Despertar da Força. Sim, esse filme é muito legal, além de que ele te mostra o futuro da saga. Como os personagens envelheceram, já que a saga tem mais de 40 anos, você consegue utilizar os mesmos atores e muitos deles aprenderam a atuar, né? Mas, cara, é muito legal e você percebe, cara, que a saga evoluiu bastante. Você vê e tal, e eles contam uma coisa que muita gente já pensou, parou pra pensar. Pera aí, um cara só destruiu o Império sozinho? Um cara só acabou com o Império? É uma lenda. Luke Skywalker virou uma lenda, né? Ou seja, ele destruiu o Império sozinho. Era algo surreal. Ninguém conhecia. Poucas pessoas puderam contar a história, então se passou por uma lenda mesmo. Mas a gente viu o Han Solo depois que ele ficou mais velho. A gente viu o filho do Han Solo, cara, Ben Solo. Beleza que o ator não é tudo aquilo que eles falaram, mas em relação à história ele encaixa bem. A gente fica lá no impasse muito legal de quem vai ser o novo Skywalker, quem vai ser o novo Jedi, quem vai ser o novo personagem principal. Vai ser a Rey, vai ser o Finn, quem vai ser? Acabou que no final era Finn, cara. E foi uma luta muito legal entre a Rey e o Kylo Ren. Mas tem alguns pontos que eu tenho que ressaltar, como a Rey saiu usando a força assim, sem mais nem menos, que eu não achei legal. Você pode gostar, talvez não. Se você gostou, fale aí nos comentários que eu quero saber o que você achou. Assiste lá e depois volta aqui pra você poder falar a sua opinião, beleza? Mas esse filme é muito legal, cara. Ele pode não ousar muito, pode não trazer muita coisa pra história, mas ele, como era pra se apresentar pra uma nova geração como a minha, por exemplo, ele serve muito bem, pois ele traz todos os princípios de Star Wars que a gente tinha no episódio 4 e ele agrega bastante, ele é muito legal. Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi, ele divide bastante opiniões. E é um filme muito maneiro, pois ele ousa bastante e exatamente por isso que muitas pessoas não gostam. Eles acham que estragou Star Wars, que ele ousou demais e passou da conta. Mas particularmente eu gosto bastante porque ele inova, entende? Ele traz muita coisa nova pra gente. Mas um dos pontos que eu não gostei foi, por exemplo, o Luke jogar um sabre de luz para trás, sem mais nem menos, e ignorar totalmente a ideia que sabre de luz é sagrado e que a força também, e ele só ignora isso. Mas, mesmo assim, o filme é muito bom. Tem os momentos que ele é ruim? Tem os momentos que ele é bem ruim. Mas também quando ele é top, ele é muito top. Ele arrasa geral e você vibra. E eu não assisti no cinema, mas se eu tivesse assistido com meu irmão, eu ia dar um grito do caramba. E pra finalizar, a gente vai acabar com a encerração dessa saga, que é Ascensão Skywalker. Sim, esse filme acabou de sair ano passado nos cinemas e tem muita gente que não gostou. Mas não, calma, eu vou explicar o porquê que muita gente não gostou e que vale a pena sim assistir. O problema desse filme é que a gente tinha acabado de sair de Ultimato, Vingadores Ultimato, que foi um baita filmaço que todo mundo adorou e que ousou e que mudou tudo. E a gente foi ver Ascensão Skywalker com a mesma esperança, achando que ia ser top, mas não foi. Ele foi uma história legal, trouxe os princípios de Star Wars, trouxe pra gente de volta aquela aventura espacial, que era a ideia original da saga, trouxe uma boa lembrança. O filme é gostoso de assistir, é legal, é maneiro, só que ele não arrisca nada. E o verdadeiro problema desse filme, assim como o episódio 8, no começo era o J.J. Abrams. Se eu tiver errado, a produção vai me corrigir, né? Aí na edição eu coloco. Mas no começo, como era o J.J. Abrams, ele tinha uma ideia de ficar bem tranquilo, entende? Ele não queria inovar tanto. Era pra repetir basicamente Star Wars. Né? Tipo, não que isso seja ruim ou bom, mas a ideia dele era uma coisa. Só que Os Últimos Jedi,
acabou sendo trocado. E esse outro diretor, não é que ele seja ruim, não é que ele seja bom. Na verdade ele é bom, né? Mas não é que ele seja ruim, mas a ideia dele era diferente. Ele queria inovar, ele queria trazer novos conceitos. E aí voltou o J.J. Abrams e ele acabou, ignorou totalmente os últimos Jedi. Ele trouxe alguns conceitos da força e tal, mas só isso também. Enquanto o Luke ele jogou pra trás, né, o sabre de luz sem nenhum respeito no último Jedi, em Ascensão Skywalker, não, aí mudou. Aí um sabre de luz tem que ser tratado com respeito. Você não tá entendendo, eu vou botar a cena aí pra vocês entenderem. Cara, ele basicamente deu um tapa na cara dos últimos Jedi e falou: eu estou fazendo certo, não você. É bem controverso, entende? Eu não gostei. Eu acho legal essa interação, mas não ficou bem feito, entende? Não ficou bem feito. Mas, além disso, o filme ainda tem outros defeitos. Como a gente voltou do cinema querendo assistir Ultimato, né? Só que ainda melhor, porque Star Wars, por mais de 40 anos de Star, a gente viu algumas coisinhas que não agradou tanto, não. Bem, alerta de spoiler. Mas o Palpatine, ele volta, né? Agora você já pode voltar. Mas, como ele volta, a gente vê ali a Rey indo atacar ele e tal. E a gente vê o Kylo Ren. E no final, vai ter romance, não vai? Os dois vão ficar juntos. A gente quer, não quer, e pô, ficou junto, mas assim, ficou um pouquinho forçado, sabe? Não ficou muito legal. Mas tem alguns defeitos que muita gente não gosta e que eu também não gostei. Mas tirando isso, o filme é muito legal. Infelizmente foi uma decepção pra saga, pois o filme é bom, mas não é digno de uma encerração de Star Wars, entende? Ele acabou com mais de 40 anos de história. Era pra ser melhor. Sinceramente, eu preferia que ficasse outro diretor. Eu não gostei desse filme de J.J. Abrams, não. Mas, resumindo a história, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, vamos lá, só pra juntar tudo de uma vez, a gente acabar e você poder ir lá maratonar quantas vezes você quiser Star Wars, você poder amar Star Wars, você talvez não gostar de Star Wars, eu não sei porquê. Mas, vamos lá. Primeiro você vai ver Uma Nova Esperança, depois o Império Contra-Ataca, depois você volta para o episódio 1, volta e vê o episódio 2, assiste o episódio 3, aí você volta para a trilogia clássica, você assiste o episódio 6, que é o Retorno de um Jedi, aí você assiste o Rogue One, assiste Han Solo opcional, pelo amor de Deus, se você não quiser ver, não assista, porque o filme não agrega em basicamente nada, sim, totalmente opcional. E depois você vai para o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e por fim a Ascensão Skywalker. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você quer descobrir, se você gosta de Star Wars e quer maratonar e descobrir pela primeira vez esse universo maravilhoso de Star Wars, então já aproveita e deixa aí um comentário falando o que você achou desse vídeo e o que você acha da saga em geral. Se você já assistiu, fala o que você gosta ou não gosta na série, né, e grandiosa de Star Wars, de mais de 40 anos de história. E se inscreve no canal também, porque a gente fala sobre Marvel, DC, cultura pop, cinema, Star Wars e muitas outras coisas. Se você gosta desse universo maravilhoso que é a cultura pop, então a gente agradece aí o seu apoio. E sem mais delongas, até a próxima!